Nesta aula, o que nós vamos ter agora é os grips, são os grips, que são elementos que costumam vos aparecer quando vocês clicam no objeto sem ter nenhum comando selecionado. Por exemplo, se eu clicar aqui e se eu desenhar um retângulo de 4 por 3, ou então se eu desenhar simplesmente uma linha, vou desenhar aqui uma linha simples com 3 unidades, cada vez que eu clico nesta linha, aparecem-me aqui neste caso, aparecem-me quadrados azuis no endpoint da linha e aqui no midpoint, são os 3 pontos fundamentais desta linha. Se eu clicar, por exemplo, aqui no meu retângulo, aparecem-me nos cantos do retângulo e aparecem-me também aqui no meio de cada uma das laterais do retângulo. Neste caso, estes elementos que vos aparecem, só aparecem porque vocês não têm nenhum comando selecionado. Se eu clicar, por exemplo, num comando e aproximar do objeto, isto já não acontece porque eu vou diretamente utilizar um comando. Então, o que é que significa isso? Se eu clicar, por exemplo, aqui na minha linha, eu acabo de selecionar, não tenho nenhum comando, eu acabo de selecionar aqui, ou ele me mostra os 3 grips desta linha, isso são grips. Eu posso ativar um destes grips, ou seja, ainda sem nenhum comando, eu vou clicar num dos grips. Eu vou clicar, por exemplo, aqui no endpoint. Clico no endpoint e o AutoCAD automaticamente abre o comando stretch, ou seja, eu podia diretamente aqui com este endpoint esticar esta linha. Posso digitar aqui um Enter e ele estica a linha rapidamente. Novamente vou clicar aqui e vou esticar ainda mais, vou clicar 2 unidades, ele estica a linha diretamente. Então ele aplica o comando stretch sem que eu precise fazer mais nada. Novamente vou ativar aqui este grip. E, mais uma vez, aparece no comando stretch, porque o comando stretch é o primeiro comando que me aparece. Se eu clicar em Enter, ele muda o comando. Mudou para o comando Move. Reparem que eu agora podia só dizer qual é o ponto onde eu quero deixar. Ou seja, o passo da seleção do objeto e o passo do ponto base já estão dados. Eu, neste momento, só preciso dizer a ele onde é que eu quero deixar esta linha. Se eu der novamente um Enter, ele entrou no terceiro comando possível, que é o comando Rotate. Neste caso, eu já tenho o objeto selecionado, já tenho o ponto base da rotação, bastava me dar o ângulo da rotação que eu pretendo. Enter novamente e tenho o comando Scale, que eu ainda vou mostrar. O comando Scale serve para que, utilizando um fator de escala, eu altere o tamanho do meu objeto. Por exemplo, um fator de escala de 2 duplica o tamanho do meu objeto. Ele está me pedindo aqui qual é o fator de escala. Dou Enter novamente. E ainda tenho o comando Mirror. Então, o comando Mirror, neste momento, já tem o objeto selecionado e já tem o primeiro ponto da linha de Mirror definida. Basta eu dizer para onde é que eu quero o segundo ponto do eixo e ele vai aplicar o comando. Entra novamente e volta ao comando Stretch. Então, vocês, através dos grips, conseguem, depois de ativar um destes grips, vocês conseguem ter acesso rápido a 5 comandos. Os comandos são o Stretch, o Move, o Rotate, o Scale e o Mirror. Rapidamente vocês os aplicam. Eu posso clicar, por exemplo, aqui neste objeto, vou acionar aqui, por exemplo, o Stretch deste ponto central, e a primeira coisa que ele já está a aplicar é o comando Stretch. Neste caso, como eu selecionei o grip que está no ponto central e não num dos cantos, porque se eu fizesse só num dos cantos, ele só aplicaria ao canto do objeto, eu posso esticar o objeto todo. Se eu clicasse, por exemplo, no grip aqui de baixo e ativasse, o que ele faz é o stretch somente deste canto. Vou fazer aqui o mesmo com este, só para eles ficarem iguais. Vou clicar e acionar novamente o do midpoint aqui desta lateral do meu retângulo. Stretch, vocês já viram, comando Move, basta clicar para onde é que eu quero. Eu tenho aqui os de baixo também selecionado. Vou clicar aqui novamente, só neste objeto de cima. Então, o Stretch já viram, comando Move. Quero rotacionar. Vou dizer que quero rotacionar aqui 270 graus. E ele rotaciona. Novamente, vou clicar aqui neste ponto. Stretch já vimos, Move já vimos, Rotate já vimos, comando Scale. Eu vou dizer que eu quero um fator de escala 0.5. O que ele fez foi reduzir, multiplicou as distâncias e as medidas do meu objeto por 0,5. O que ele acabou por fazer foi reduzi-lo à metade do tamanho. Vou acionar novamente um dos grips. Já fizemos o Stretch, o Move, o Rotate, o Scale. E agora ainda podemos fazer o comando Mirror. Como eu já vos disse, este grip serve como ponto inicial da minha linha de eixo. Só preciso dar a ele aqui o meu ponto final. Quero aqui que o eixo seja na horizontal.
e ele automaticamente o que ele faz é sempre apagando o objeto original e mantendo só o objeto que foi feito, o resultado do nosso mirror. Como eu vos disse, ainda faltava vos mostrar aqui o command scale. O command scale está aqui logo ao lado do command stretch. Este comando é muito simples, eu vou vos desenhar aqui, por exemplo, um quadrado 2x2. Vocês selecionam aqui o command scale. Depois disso, ele pede para vocês definirem quais são os objetos que vocês querem alterar a escala. Vou clicar aqui no meu quadrado, dou Enter. Agora o ponto base. Se eu clicar aqui neste retângulo, neste canto inferior esquerdo, o que ele faz é, este canto se mantém e o scale é feito para o lado contrário. Então o canto não se move. Se eu disser que eu quero um fator de escala, que é o que ele está me pedindo, de 2, o que ele faz então é multiplicar as medidas originais. Este quadrado tinha 2x2, ele vai multiplicar cada um dos lados por 2. Então o quadrado vai ficar com 4x4. Se eu vier aqui às utilities e se eu consultar a distância deste ponto até este, o que eu tenho aqui então, vocês estão a ver aqui no X, é 4. Se eu clicar no Command Scale e se o ponto base, eu vou selecionar os meus objetos, dou Enter e vou dizer que o meu ponto base é aqui este canto contrário. Reparem que agora ele está a fazer por outro lado. Então, o canto e o ponto base é o ponto que se mantém fixo. Eu vou digitar 0,5 para que ele reduza o tamanho do meu quadrado para metade. Não é? Ele multiplica os lados 4 e 4 por 0,5, ele fica com a metade do tamanho, e tem aqui o meu quadrado novamente. Se vocês quiserem, vocês podem selecionar aqui o vosso quadrado, dão Enter, e se eu selecionar, por exemplo, aqui mais ou menos a meio do quadrado, vejam que agora aqui o scale já acontece para todos os lados. Então, porque o ponto base, que é aquele ponto que se mantém fixo, está no meio do meu objeto. Então, vocês aqui têm a forma de fazer o command scale. Eu agora vou vos mostrar aqui o comando texto. Eu vou só desenhar aqui um quadrado que vai servir de referência para vos mostrar o multiline text. Então, no AutoCAD, vocês também podem, logicamente, escrever. Vocês têm aqui o comando do texto e vocês podem escrever através de duas possibilidades, o multiline text ou então o single line text, duas formas possíveis de vocês escreverem. No caso mais simples do single line text, vocês clicam aqui na vossa opção. O AutoCAD está a vos perguntar então onde é que vocês querem começar a escrever. Eu vou dizer que quero começar a escrever aqui neste ponto. Depois ele me pede qual é a altura do texto. A altura do texto depende da vossa unidade de desenho, não é? Eu vou dizer que eu quero o meu texto com uma unidade de desenho de altura. E o ângulo de rotação no 0, ele vai escrever na horizontal. Se querem que ele escreva a 90 graus, se escreve na vertical e assim por diante. Eu vou manter 0. Tem aqui o meu texto e eu vou aqui escrever alguma coisa, por exemplo, AutoCAD. Dou Enter. No primeiro Enter que eu dou, o que ele faz é simplesmente mudar de linha. Então, eu aqui posso escrever, por exemplo, outra palavra desenho. Enter novamente, ele muda de linha. Se eu der Enter outra vez, ele valida o que eu fiz. Então, o primeiro Enter muda de linha, o segundo Enter o que faz é validar o que vocês fizeram. No Single Line Text, cada linha é um objeto. Por isso é que o comando se chama Single Line Text. Se eu chegar aqui e se eu fizer um erase, cada linha destas é um objeto. Permite, por exemplo, que eu movimente só uma das palavras, só uma das linhas, sem movimentar a outra. Então, cada um destes objetos funciona em separado. Vou fazer novamente, Single Line Text, ponto onde eu quero escrever, especificar a altura, eu vou diminuir, por exemplo, para 0,2, ângulo de rotação, vou escrever aqui outra palavra, só que vou dar aqui continuidade, e aqui Enter e Enter para validar. Então, neste momento, se eu tentar movimentar, como eu vos disse, não é por palavra, mas é por linha, tá bem? Como Autodesk e AutoCAD foram escritos na mesma linha, quando eu movimento aqui como um todo. E tem aqui o meu objeto desenhado. Depois, a segunda possibilidade que vocês têm aqui, então, é utilizar, só vos dizer ainda que ele está a trabalhar neste momento com o estilo de texto, text style, é o standard.
Ou seja, neste momento o AutoCAD tem só este estilo de texto configurado e é o estilo de texto com o qual ele trabalha. Se vocês clicarem aqui no estilo de texto, vocês vão para a caixa do estilo de texto e permite que vocês configurem outros estilos. Eu vou clicar aqui em estilo de texto. O AutoCAD neste momento está a trabalhar com uma fonte que é Arial. A altura de letra é 0. Se vocês configurarem aqui a altura de letra, ele não vos pergunta qual é a altura de letra que vocês pretendem quando vocês vão aplicar o texto. Por isso é vantajoso vocês deixarem em 0 para que ele vos pergunte sempre. Vocês estão a utilizar a fonte regular, podem utilizar, por exemplo, a fonte em negrito, se quiserem. Podem mudar a qualquer momento, eu vou continuar na fonte regular. Mas vou mudar aqui a minha fonte, por exemplo, para Times. Vou clicar aqui na Times. Esta Times New Roman. Desculpem lá, eu devia aqui ter primeiro criado uma new. Vamos criar uma fonte nova. Eu vou chamar esta fonte nova Aula, ok? Só para manter a standard que ele tinha, ou seja, a standard continua como foi criada, Arial, e o que eu fiz foi criar aqui uma nova fonte que eu chamei de Aula. Esta fonte Aula tem a letra Times New Roman, eu vou deixar então a fonte regular, a altura de letra não vou configurar aqui na caixa de diálogo, permitindo então que eu altere a altura de letra no momento da aplicação. Posso escrever de cabeça para baixo, trás para frente, e depois vocês ainda podem alterar aqui o fator de escala da letra em si. Por exemplo, se eu puser 2, ele alarga a letra. Vou voltar para 1, que é o fator original, e vocês podem, por exemplo, inclinar a linha se quiserem, ao invés de usar o itálico, mas inclinar a um ângulo que vocês pretendam. Este estilo aula que eu acabei de criar vai ser o estilo corrente. Vou selecionar aqui como Set Current e vou dar um close nesta caixinha. Se eu agora aplicar o comando Single Line Text novamente, vou clicar aqui num ponto, ele voltou a me perguntar então a altura do texto, eu vou dizer 0.5, e qual é o ângulo de rotação. Neste momento eu vou pôr 90 para vocês verem o que é que ele faz, Enter, e vou escrever novamente desenho. Parece que ele está a escrever na horizontal, vou pôr aqui AutoCAD, para vocês verem como é que fica. Desenho AutoCAD, primeiro Enter para mudar de linha, segundo Enter para validar. Então, ele só vos mostra o ângulo depois de vocês terem concluído o desenho, e vocês têm aqui, então, o texto escrito na vertical. Vou só aumentar aqui esta caixa, ligeiramente. Então, neste caso, como vocês já viram, é uma forma simples de escrever no AutoCAD, mais limitada, não é? Mais limitada porque vocês aqui a única coisa que fazem é configurar o estilo de letra e depois aplicá-lo diretamente, mas que é muito útil quando nós não queremos fazer grandes textos no nosso trabalho. Se quisermos fazer um texto um pouco mais complexo e precisarmos de mais ferramentas de edição de texto, vocês têm então a possibilidade de utilizar o Multiline Text. Eu vou clicar aqui no Multiline Text. A primeira coisa que ele vos pergunta qual é o primeiro canto. No Multiline Text, vocês estão a escrever um parágrafo ou um texto, ou seja, vocês estão a escrever muito mais do que simplesmente uma linha ou uma palavra, que é aquilo que se pretende. Então, eu tenho que dizer a ele qual é a área onde eu quero escrever. Eu vou fazer isso utilizando aqui este retângulo que eu construí para servir de base. Clico no primeiro retângulo, no primeiro ponto, e clico aqui no ponto seguinte para ele definir aqui a minha área. Então, ele está a trabalhar neste espaço que eu dei a ele, e ele alterou aqui em cima a minha barra de ferramentas. E neste momento eu tenho a barra de ferramentas do Multiline Text. Como vocês estão a ver aqui, é uma barra de ferramentas muito mais complexa do que aquela que vocês teriam. Ele está a trabalhar aqui com uma altura de letra de 0.5. Como eu quero fazer um texto um pouquinho maior, eu vou configurar, por exemplo, uma altura de letra de... Eu quero primeiro o título, 0.8 para o título, Enter, e vou dizer aqui que o título é AutoCAD. Vou dar aqui um Enter para mudar de linha, e agora aqui vou mudar a altura de letra para 0.2. Vou escrever aqui. Desenho assist por computador. Enter novamente, e vocês poderiam aqui escrever o que vocês pretendem, aula de desenho, etc. Enter. Pronto, neste momento vocês podem editar. Eu posso, por exemplo, selecionar aqui AutoCAD e posso pôr em bold, ou seja, basicamente é o tipo de edição que vocês podem fazer como vocês fazem no Word.
Vocês podem chegar aqui, neste momento já não dependem diretamente do estilo texto e podem alterar, por exemplo, a letra só aqui desta linha, né? Então eu tenho neste momento uma e outra linha. Agora eu cliquei sem querer. Ainda estou aqui a editar, vocês podem justificar o texto, eu posso selecionar aqui o que eu quero justificar e quero pôr, por exemplo, aqui a meio da minha área. Então, tendo como base aquele retângulo que eu dei a ele de referência, ele está aqui a justificar. Vocês podem pôr numerações, bullets, podem inserir símbolos, colunas, pronto, vocês têm aqui uma quantidade de ferramentas que vocês não possuem, logicamente, no Singoline Text. Quando vocês acabarem de fazer o vosso texto, basta vocês fazerem Close Text Editor e ele já está aqui feito. O retângulo que eu usei como referência, eu posso simplesmente apagá-lo. Neste momento, se eu for fazer aqui um erase no Multiline Text, todo o texto que vocês configurarem funciona como um objeto só. Então é um pouquinho mais limitado, se vocês quiserem mover, tem que sempre mover o objeto como um todo. Se vocês se enganarem em alguma coisa, querem editar, basta dar um duplo clique em cima e ele abre novamente aqui a caixinha e vocês podem voltar a editar tudo aquilo que vocês pretendem. Então, o Multiline Text é uma forma de trabalho muito mais elaborada do que o Single Line Text. Deve ser usado assim quando vocês tiverem textos mais complexos, porque logicamente é um objeto que carrega consigo muito mais características, mas sendo desnecessário em função daquilo que vocês querem especificar no vosso desenho, basta vocês ficarem pelo Single Line Text, que é suficiente, lembrando sempre que no Single Line Text, para vocês mudarem o estilo de texto, vocês têm que criar novos estilos de texto e torná-los correntes para que eles fiquem ativos no momento da aplicação. E assim vocês já têm as ferramentas para poderem escrever no AutoCAD.